Você sabia que um dos jogos de luta mais icônicos da história nasceu como um experimento e acabou salvando a SNK? Então, fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de The King of Fighters, desde a origem dessa ideia ousada, passando pelas inovações que mudaram os jogos de luta para sempre, até entender como essa franquia se tornou uma das mais importantes da história e ajudou a SNK a atravessar um dos momentos mais difíceis da sua trajetória, a era de ouro dos arcades e o poder do Neo Geo. Para entender como tudo isso começou, a gente precisa voltar para o início dos anos 90, quando os arcades dominavam o mundo dos games e a SNK estava no auge com seu sistema Neo Geo. Diferente de outros consoles da época, o Neo Geo AES foi projetado praticamente como um arcade dentro de casa, o que permitia entregar jogos com qualidade muito acima do padrão. Um dos grandes diferenciais do Neo Geo estava nos seus cartuchos. Enquanto outros consoles trabalhavam com capacidades bem limitadas, a SNK utilizava cartuchos que podiam armazenar quantidades enormes de dados para a época, chegando a centenas de megabits, algo muito acima do que víamos na época. Isso permitia incluir personagens maiores, mais animações e cenários muito mais detalhados. Mas não era só força bruta, a SNK também dominava técnicas extremamente inteligentes de desenvolvimento. Os sprites eram reutilizados e adaptados entre personagens, as animações eram otimizadas ao máximo e o hardware era especializado em lidar com múltiplos sprites ao mesmo tempo. Isso fazia com que os jogos tivessem aquele visual marcante, com personagens grandes, fluidos e cheios de personalidade. Esse domínio técnico foi fundamental para que The King of Fighters pudesse existir da forma como a gente conhece hoje, o nascimento do crossover definitivo. Antes de The King of Fighters, a SNK já tinha duas grandes franquias de luta fazendo sucesso, Fatal Fury e Art of Fighting. Cada uma tinha seus próprios personagens e histórias, mas não existia uma conexão direta entre esses universos. Isso começou a mudar com o lançamento de Fatal Fury Special, quando a SNK incluiu Ryo Sakazaki, protagonista de Art of Fighting, como um chefe secreto. Esse pequeno detalhe teve um impacto enorme, porque mostrou que os jogadores adoravam ver personagens de diferentes jogos interagindo. Foi aí que surgiu a ideia de criar um verdadeiro Dream Match, um torneio dos sonhos reunindo os maiores lutadores da SNK. Esse conceito foi desenvolvido principalmente por Toyohisa Tanabe, que liderou o projeto nos seus primeiros anos. Vale lembrar que o nome The King of Fighters já existia desde o primeiro Fatal Fury, sendo o nome do torneio dentro daquele jogo, mas foi em 1994 que ele se transformou em uma franquia própria, a revolução do sistema 3 contra 3. Quando The King of Fighters 94 foi lançado, ele não trouxe apenas um elenco enorme, ele mudou completamente a forma como os jogos de luta funcionavam. Enquanto o padrão da época era 1 contra 1, o jogo introduziu o sistema de 3 contra 3. Isso adicionou uma camada estratégica totalmente nova, onde o jogador precisava montar um time, definir a ordem dos lutadores e pensar em diferentes combinações. Nas edições posteriores, o jogador poderia escolher membros de diferentes equipes para criar sua própria. Além disso, o jogo foi além ao reunir personagens de diferentes franquias e até de gêneros distintos. Lutadores de Fatal Fury e Art of Fighting dividiram espaço com personagens vindos de jogos como Ikari Warriors e Psycho Soldier. Ralph e Clark foram adaptados para o estilo de luta, enquanto Athena Samia ganhou uma nova identidade dentro do universo da franquia. Isso reforçou a ideia de que aquele era o crossover definitivo da SNK, o nascimento de ícones e a construção da história. Mesmo com tantos personagens conhecidos, a SNK decidiu criar um protagonista totalmente novo. Foi assim que surgiu o Kyoko Sanagi, um lutador com habilidades baseadas em chamas e ligado a um clã ancestral. No ano seguinte, em The King of Fighters 95, foi introduzido Yori Yagami, um rival com personalidade oposta e extremamente marcante. A rivalidade entre Kyo e Yori se tornou um dos pilares da franquia e ajudou a construir uma narrativa contínua. Essa história envolve o poder de Orochi, uma entidade antiga que representa uma grande ameaça. Esse elemento trouxe profundidade para a série e ajudou a diferenciar The King of Fighters de outros jogos de luta da época, que normalmente não tinham uma continuidade tão forte entre os títulos. Rugal e o início de algo muito maior. Para dar sentido a esse grande crossover, a SNK criou Rugal Bernstein,
o organizador do torneio The King of Fighters. Mas ele não era apenas um vilão qualquer criado para o primeiro jogo. Rugal representava algo maior. Ele era o início de uma escalada que levaria a história da franquia para um nível muito mais profundo. Em The King of Fighters 94, Rugal convida equipes no mundo inteiro para participar do torneio, reunindo lutadores de diferentes origens em um único evento. A princípio tudo parece apenas uma competição de alto nível, mas conforme o jogador avança, fica claro que existe algo muito mais sombrio por trás. Rugal é obcecado por poder e derrota os lutadores mais fortes para transformá-los em estátuas, como parte da sua coleção pessoal. No final, ele revela sua verdadeira força ao assumir sua forma mais poderosa, conhecida como Omega Rugal. Mesmo sendo derrotado, ele deixa claro que aquele torneio não era apenas uma competição, mas o começo de algo maior. E foi exatamente isso que aconteceu, a saga Orochi e a construção de um universo. Depois do sucesso de The King of Fighters 94 nos arcades, a SNK percebeu que tinha algo muito maior nas mãos. O que inicialmente era pensado como um projeto único, rapidamente se transformou em uma franquia anual. A SNK passou a lançar novos títulos todos os anos, expandindo o universo da série e introduzindo novas histórias. A partir de The King of Fighters 95, a SNK começa a expandir a história de uma forma muito mais ambiciosa. É nesse momento que surge Yori Yagami e junto com ele começa a se formar a base da saga mais importante da franquia, a saga Orochi. Orochi não é apenas um vilão comum. Ele é uma entidade ancestral, uma força da natureza que representa a própria vingança contra a humanidade. Segundo a história, há muito tempo, 3 clãs se uniram para selar esse poder. O clã Kusanagi, o clã Yagami e o clã Yatta. Kyoko Kusanagi pertence a um desses clãs, enquanto Yori Yagami carrega um legado marcado por traição. No passado, o clã Yagami fez um pacto com Orochi em busca de poder, o que resultou em uma maldição que afeta seus descendentes. Isso explica tanto o poder quanto a instabilidade emocional de Yori, criando uma rivalidade intensa e cheia de significado entre ele e Kyo. Em The King of Fighters 96 e 97, essa história se intensifica com a introdução dos Hakusho, os 4 reis celestiais de Orochi, que trabalham para libertar essa entidade novamente. Personagens como Goenitz mostram o nível de poder envolvido nessa trama e elevam o tom da narrativa para algo muito mais épico. O ponto alto acontece em The King of Fighters 97, quando Orochi finalmente é despertado. Nesse momento, a história deixa de ser apenas sobre rivalidade entre lutadores e se transforma em uma batalha pela sobrevivência da humanidade. Kyo, Yori e Chizuru Kagura se unem para enfrentar essa ameaça e conseguem selar Orochi mais uma vez, encerrando uma das sagas mais marcantes dos jogos de luta. Esse arco foi fundamental para dar identidade à franquia. The King of Fighters deixou de ser apenas um crossover e passou a ser um universo próprio, com história contínua, personagens interligados e conflitos que se desenvolviam ao longo dos anos. Expansão, novas sagas e a crise da SNK. Após o fim da saga Orochi, a franquia continuou evoluindo com novas histórias. The King of Fighters 99 introduziu a saga Nestes, trazendo elementos de ficção científica, experimentos genéticos e clonagem, além de apresentar o novo protagonista K e aprofundar ainda mais o universo da série. Essa nova fase trouxe uma abordagem diferente, mais tecnológica e futurista, contrastando com o tom místico da saga anterior. Essa narrativa continuou se desenvolvendo em jogos como 2000 e 2001, expandindo ainda mais a complexidade da franquia. Paralelamente, a SNK lançou os famosos Dream Matches, como KOF 98 e 2002, que até hoje são considerados os melhores em termos de equilíbrio e competitividade, reunindo todo o elenco sem a pressão da história. Mas enquanto a franquia brilhava nas telas, os bastidores da SNK eram um caos. No final dos anos 90, a queda do mercado de arcades e o fracasso comercial do sistema Hyper Neo Geo 64 deixaram a empresa em uma situação financeira desesperadora. Foi nesse cenário que a gigante das máquinas de pachinko, a Aruze, adquiriu a SNK. O que parecia uma salvação virou um pesadelo. A Aruze tinha pouco interesse em games e queria apenas as marcas da SNK para as suas máquinas de jogos de azar. Após decisões estratégicas desastrosas, a SNK original declarou falência em 2001, fechando suas portas de forma dramática. Mas a história teve uma reviravolta digna de cinema. O fundador da SNK, Eikichi Kawasaki, não aceitou o fim. Ele fundou uma nova empresa chamada Playmore e, através de uma batalha judicial complexa,
conseguiu recomprar os direitos de The King of Fighters e outras franquias em leilão. E assim nasceu a SNK Playmore. Mesmo em meio a essa transição turbulenta, a franquia The King of Fighters foi o que manteve o nome da marca vivo. Ela não foi apenas um sucesso de público, mas o escudo que permitiu que a SNK sobrevivesse à própria morte e continuasse relevante até os dias de hoje, o legado de The King of Fighters. Com o passar dos anos, The King of Fighters se consolidou como uma das maiores franquias de luta da história. A série continuou evoluindo, se adaptando às novas gerações e mantendo uma base de fãs extremamente fiel. Hoje, com títulos modernos como The King of Fighters 15, a franquia segue ativa e mostra que aquela ideia que começou como um simples experimento se transformou em um legado gigantesco. The King of Fighters não é apenas mais um jogo de luta. É uma celebração da história da SNK, uma revolução dentro do gênero e uma prova de que uma boa ideia pode mudar completamente o destino de uma empresa. Mas agora eu quero saber de você. Qual The King of Fighters você mais gosta? Para mim, o 97 ainda é especial, principalmente pela saga Orochi e pelo Orochi Yori, ou como a gente falava na época, o Yori do mal. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like para ajudar o canal, se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você quer entender como o Neo Geo conseguiu fazer tudo isso ser possível, eu tenho um vídeo completo contando toda a história dele. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!